Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, eu quero hoje falar algo muito importante mesmo. A grande maioria das pessoas, quando leem o livro Bíblia, elas não separam a velha e nova aliança, elas não conseguem separar. Principalmente porque no livro Bíblia, a nova aliança começa em lugar errado, na letra. Porque se você entender a história, você vai conseguir separar no lugar certo. Mas na letra, quem lê letra, acha que a nova aliança, ela começa onde lá no livro Bíblia está escrito Novo Testamento. Mas não é ali que está a separação. Tá, aí talvez você pense, mas o que muda? Se é ali, se não é? Muda tudo, gente, muda tudo. Sabe por que nós estamos hoje entre choro e ranger de dentes? Por que hoje ainda tem pessoas indo para templos? Por que hoje ainda tem pessoas com homens como seus guias, seus pastores que não deixam de ser guias? Porque o papel de um pastor é ser um guia. Se você for em uma cidade que você não conhece ninguém, você não conhece a cidade direito, você vai contratar um guia turístico para ele poder te ensinar a andar na cidade. Depois que você aprender a andar na cidade, você precisa do guia? Não precisa mais, porque você já aprendeu. O verbo da vida já veio, já ensinou o caminho que nos leva ao Pai de novo, que é qual? Amar ao próximo como a si mesmo. Mais nada, ele falou que nisso se resume tudo. Por que até hoje as pessoas ainda têm homens que as guiam, que são seus pastores, que ficam guiando as ovelhas, aí acabam guiando elas para aquilo que eles querem, se utilizando da herança, daquilo que o filho trouxe, mas não se utilizam exatamente, porque o que ele falou é só ir. Isso se resume tudo, fazer ao próximo o que você quer para você. Nisso se resume a lei, os profetas, tudo. É simples, mas ninguém quer isso. As pessoas querem rituais, querem ir para templos, praticar liturgias, tradições, ou seja, preferem o caminho do sacrifício até hoje e não da obediência, porque se for obedecer o que o pai falou pela boca do filho, o que o verbo falou, vai ter muita gente que vai ter que vender tudo o que conquistou, porque conquistou de forma enganosa, vai ter muita gente que vai ter que abandonar aí suas amantes, vai ter que revelar filhos que tem escondido fora do casamento, vai ter que revelar muita coisa, e aí ninguém quer vir para a luz, como disse João. Por quê? Porque na luz tudo é esclarecido e as pessoas não estão preparadas para assumirem de fato quem elas são, então elas preferem ficar debaixo de rituais, de sacrifícios, e todo mundo achando que essas pessoas são santas, são maravilhosas, quando na verdade não, só se utilizam isso porque não querem de fato ter como guia o guia verdadeiro, que é o Espírito Santo do Pai, que foi derramado sobre todo aquele que crê. Como disse lá o próprio Pai em João 4, vocês não vão ficar órfãos, o Espírito Santo será o guia de vocês, mas as pessoas não querem esse guia, elas querem os guias homens, e é aí que mora o grande perigo, porque nessa de procurar os guias homens, eles se utilizam da herança, mas não quer dizer que eles estão trazendo a palavra pura. Ah, mas está escrito que ele disse que era para ir e fazer discípulos. Sim, discípulos para o Pai e não para eles mesmos. E quando você sai fazendo discípulos para o Pai, significa que você vai alertar as pessoas que agora elas não têm mais que ficar preocupadas, porque agora elas têm pai, agora elas têm marido. Basta buscar o Pai em espírito e em verdade. Isso deveria ser ensinado. Mas não se ensina isso porque, graças a esse grande fermento que é a divisão da velha e nova aliança em lugar errado no livro Bíblia, que faz com que as pessoas pratiquem obras da velha aliança, como por exemplo ir a um local, chamar de templo, ter um guia ainda sobre sua cabeça, como se o Pai não tivesse vindo e derramado seu Espírito Santo para guiar as pessoas. Pessoas que ainda praticam rituais, liturgias, sacrifícios de tolos, achando que estão se chegando ao Pai, e no dia a dia suas obras são carnais, os seus frutos são podres. E é por isso que nós estamos entre choro e ranger de dentes, a humanidade cada vez mais escrava. Isso demonstra que estamos cada vez mais longe do Pai. Que quanto mais perto do Pai, mais livre nós somos. Não foi isso que ele disse? O Criador, na boca de Paulo, fala, foi para a liberdade que ele nos comprou. Só que por que a humanidade está cada vez mais escrava? Com guias políticos, religiosos, grades, escuridão, trevas, porque estamos cada vez mais longe do Criador. Agora tem um detalhe, cada vez mais longe do Pai,
Mas a gente percebe que não para de abrir templo religioso, de ter novos guias religiosos, né? Isso não para. Por quê? Porque isso são sacrifícios de tolos. É a Babilônia, a prostituta, afastando o filho pródigo cada vez mais do pai. E quanto mais ele se afasta do pai, mais ele come lavagem. Essa separação que acontece lá do filho pródigo, que o Criador fala pela boca do filho, ilustrando ali, através dessa história, uma separação que acontece do pai e do filho, e o filho acaba gastando a herança com as prostitutas. Você percebe que ele usa uma figura de linguagem, de coisas da terra, para mostrar, não um homem que se afastou do seu pai, mas ele está mostrando ali uma humanidade que se afastou do pai, e que por se afastar, perdeu a herança. Quanto mais longe do pai, menos herança tem. E o fim é comer com os porcos, é lavagem. São poucos que se reconhecem no meio da lavagem e voltam a comer na casa do pai, porque lá tem pão. E esse voltar é buscar ao pai de novo em espírito e em verdade. Só que não se entende isso enquanto você não consegue primeiro fazer a separação da velha e nova aliança, porque na velha aliança o pai havia feito um pacto de que aqueles homens é quem cuidariam da noiva. Ele não estaria presente. A gente percebe nas parábolas, por exemplo, que o Salvador trouxe, que ele fala: certo homem arrendou um campo para os lavradores e saiu de viagem. Certo homem chamou algumas pessoas para entregar os seus talentos, para cuidar de suas coisas. Deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, e saiu de viagem. O que é os talentos? O talento é a sua verdade, a sua herança que foi dada para aqueles homens para que eles cuidassem. E lá em Lucas 16 ele fala dos mordomos infiéis, né? Esses homens então foram infiéis com esses talentos. E na parábola dos talentos também fica claro que eles enterraram, ou seja, não deram muito crédito, né, à verdade do Criador, e com isso deixaram a noiva desprotegida, sem fé, né, que é o que Paulo fala lá em Efésios, que o fé é um escudo. Então a noiva ficou desprotegida, sem escudo. E quando vieram os gaviões, quando vieram os amantes, louquinhos para pegar a noiva, conseguiram entrar para dentro de Israel, fazer a festa. Isso se cumpre com o Messias falou lá em Mateus 15, que entraram árvores que o pai não plantou lá dentro de Israel e deturparam tudo, acabaram com tudo. Tanto é que ele vem e fala que eu vim em busca do que se havia perdido. E quem que se perdeu? Ele veio em busca lá do povo dentro de Israel que se perdeu por causa dos enganos, por causa dos fermentos. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem que eu quero deixar claro, que se você não conseguir separar a velha e nova aliança, e não é só saber aonde começa, aonde termina, isso não muda muita coisa. É você entender como era o relacionamento lá na velha aliança e como é no novo. Se você não conseguir separar, tem muita gente tentando ler velha aliança com o odre novo. Não vai dar certo, vai romper o odre, vai rasgar a roupa. Não foi isso que o pai falou lá em Lucas 5? Só te dando um norte para você saber onde está escrito, mas é interessante você entender o plano de salvação. Por que ele falou que não pode colocar roupa nova remendada em roupa velha? Porque não suporta, rasga. Por que ele falou isso? Você acha que foi só uma fala em vão? Ou ele tentou ali mostrar para as pessoas que, como a velha aliança era de noivado e a nova é de casamento, são alianças totalmente diferentes. Hoje não é muito, por isso que as sombras não podem se perder, né? Hoje não é muito, porque hoje o pessoal que é noivo, o relacionamento é igual de casado. A diferença é que quando casa vai morar junto, mas não era para ser assim. E por muito tempo não foi assim. Antigamente, você que tem aí seus 30, 40 anos para mais, você sabe que o povo se guardava mais para se casar. Tinha muito mais virgens, pessoas que se casavam virgens do que hoje. Por quê? Porque essa virgindade lá, que foi colocado como uma regra na religião, que o povo não renova o entendimento para compreender, essa virgindade lá é a virgindade que a humanidade tem que ter para receber o Espírito Santo do Pai.
Quem já se prostituiu fica muito mais difícil de conseguir, porque você vê que nenhuma mulher consegue voltar a ser virgem. Depois que perdeu a virgindade é mais difícil. Por isso que é mais difícil de você convencer uma pessoa que nasce na prostituição, que já foi contaminada pela prostituta, pela Babilônia. É mais difícil dessa pessoa compreender porque ela já experimentou outras camas. Então agora fica muito mais difícil de essa pessoa entender o plano de salvação, porque ela já está contaminada, prostituída, ela já perdeu a virgindade. E aí aquilo, o pai aceita de volta se ela largar os amantes, se ela largar a Babilônia, se ela largar a prostituição, né? Mas fica difícil. É como aquele homem que encontra uma mulher no meio de um prostíbulo, ele se apaixona por ela, mas ele fala: para eu poder assumir você, você tem que abandonar essa vida. Só que é difícil quem abandona essa vida, porque dá prazer, os enganos, as mentiras. Então, nessa mensagem, eu quero que você guarde com você essa questão de que se você tentar ler a Velha Aliança com o odre novo, nunca vai dar certo, você nunca vai compreender. E se você tentar ler a nova com o odre velho, como o sistema religioso faz muito bem, trazendo práticas da Velha Aliança para hoje, o povo tudo pratica, porque afinal de contas, na Nova Aliança tinha templo, não tinha? Tinha sacerdote, não tinha? Mentira, não tinha nada disso não, e não tem. É que no livro bíblico eles colocaram ali a Nova Aliança começando ali no nascimento do Messias. Aí quando a gente vê ele no templo, quando a gente vê ele mandando as pessoas se apresentarem para os sacerdotes, quando a gente vê as pessoas levando oferta, a gente acha que tudo isso é uma prática normal da Nova Aliança. Mas isso não é prática para a Nova Aliança mais. Porque a Nova Aliança acaba-se no madeiro, ali no madeiro. O Pai põe fim a essas práticas de sábado, de rituais, de dízimos, de tudo isso que era prática para um povo que precisava ver para crer. Acaba-se ali para que o povo agora nasça pelo Espírito Santo do Criador, não mais pelos homens, porque lá sim nascia-se pelos guias, pelos líderes religiosos, que o Pai levantou para cuidar da sua noiva, mas na Nova Aliança as pessoas nascem pela vontade do Espírito Santo, assim como o Messias, que não nasceu pela vontade dos homens. Todos aqueles que o Pai levanta de verdade são levantados pelo Espírito Santo. E aqueles que levam a mensagem apenas ensinam as pessoas a entrar para o quarto. Entre para o quarto, que a qualquer momento o Pai vai se relacionar com você. Abandone as prostitutas, os enganos, que o Pai vai se relacionar com você no seu quarto. E é no espírito, no entendimento, não é num quarto físico. Ai, se a humanidade entendesse isso, quantas grades cairiam, quantas algemas seriam abertas, quantas noites seriam invadidas pelo sol da justiça, clareando tudo e trazendo lucidez à humanidade. Mas infelizmente a humanidade, como está em trevas, não consegue encontrar a porta para sair. E a porta já foi trazida há mais de 2000 anos atrás, onde ele falou: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, quem entrar por mim encontrará pastagem. Nas suas palavras estava a verdade. O guia maior foi ele, porque as suas palavras tinham vida eterna e ensinavam o caminho de volta para casa. Não faça para o próximo o que você não quer para você. Olha aí, esse é o mapa que leva a humanidade para casa. Você não vai mentir para o próximo porque você não queria que mentisse para você. Você não vai, roubar o próximo porque você não gosta de ser roubado. Você não vai adulterar porque você não quer que a sua esposa atraia você. Você vai ser fiel a ela porque você quer a fidelidade dela. Ou seja, não faça para o próximo o que você não quer para você e você volta para o paraíso. Eu fico admirado como que essas pequenas palavras dele, não faça para o próximo o que você não quer para você, e nisso se resume a lei e os profetas, por as pessoas não quererem seguir. Olha quantas religiões existem. Quantas pessoas lucram com a herança porque simplesmente as pessoas não querem seguir isso que ele falou. Isso que ele falou, se em tudo que você for fazer, você pensar antes, se alguém fizesse isso que eu vou fazer comigo, eu gostaria? Pense nisso antes de toda e qualquer decisão. Se você chegar na conclusão, não, eu não gostaria, então não faça. É isso que ele ensinou. Só que a humanidade prefere ir pelo caminho ao contrário. Eu quero e eu vou fazer. Não importa se vai machucar o outro, se não vai. E nisso, a humanidade continua sofrendo, levantando seus guias, seus homens que vivem da herança, que lucram, não dão de graça, que mantêm a humanidade em trevas.
E o maior engano, com certeza, é esse, de que a velha e a nova aliança são iguais, parecem ser iguais, né? Mas na verdade elas são muito diferentes, porque uma é aliança de noivado e a outra é de casamento. Hoje existe fé, existe intimidade, lá não existia. Se você compreender isso, a sua mente vai mudar quando você ler este livro Bíblia. Se você não entender isso, você vai continuar fermentado e nunca vai encontrar a porta para sair do abismo, porque infelizmente esse é o maior selo que eles conseguiram colocar na mente da humanidade para que as pessoas não consigam sair desse labirinto que se encontram para de fato encontrar a luz. Que o Eterno abençoe a todos grandemente e que você possa, através dessa mensagem, abrir os seus olhos para compreender a simplicidade do Evangelho. Até mais.